Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal. Depois de um longo tempo eu resolvi fazer um vídeo, assim, fiquei meio sem inspiração. Mas um dia acordei assim, meio com a pá virada e resolvi fazer um vídeo, Olha, é o seguinte, eu vou responder a uma amiga, uma garota, que me falou que tem canalizado, não vou citar nomes, nada, mensagens do Ashtar Sheran, E ela falou assim, o que eu acho do Ashtar Sheran, Eu acho que essa é uma pergunta tão frequente que eu resolvi responder no ar, Assim, é muito comum as pessoas falarem assim, o que você acha do Ashtar Sheran, Se o Ashtar Sheran existe, se o Ashtar Sheran não existe, Ashtar Sheran não é um ser real, ou não é um ser real, é um mito, Bom, o Ashtar Sheran é uma coisa assim, ele começou como canalização ele já era canalização nos anos 50, tá? Os três Georges, que era o George Adamski, que foi o grande contatado dos anos 50, o George Adamski, que escreveu Os Descobridores Chegaram, o George Fantassel, que fazia os primeiros eventos de ufologia, e a ufologia na verdade começou bem mística, A ufologia ela não começou científica como hoje em dia se faz, aquela coisa, temos que provar nada. A ufologia era toda uma euforia com relação aos ETs, ao aparecimento das naves e ao desejo que as pessoas tinham de um contato, A ufologia dos anos 50, a ufologia original, ela era bastante mística, vamos dizer, bastante espiritualista. O George King, que morava na Inglaterra, que é o outro George, a gente chama dos três contatados Georges, da década de 50, já não, ele tinha uma coisa de montanhas, de que Moisés subiu a montanha e que você fazia vigília ufológica na montanha, era uma outra história. Mas o George Fantassel e depois vários outros contatados, nos anos 50, 60, 70, até era chamada de Tuela, também até nos anos 70 ela estava recebendo mensagens do Ashtar Sheran. E essas mensagens sempre eram essa mensagem assim, não façam guerra, o amor, evitem a guerra nuclear, isso e aquilo, e sempre com o conteúdo de evitar a guerra nuclear, que era uma grande ameaça nos anos 50, de fato, E até hoje mas na época era bem mais, porque os americanos acreditavam, olha que loucura, nos anos 50, que era possível vencer uma guerra nuclear. Isso parece uma coisa louca pra gente hoje em dia, mas existiam vídeos assim, em caso de guerra nuclear, o que fazer, Então existiam vídeos assim, crianças vão para debaixo do banco escolar quando você vê, no caso de ataque nuclear, vão para o porão das suas casas em caso de ataque nuclear. O americano acreditava que era possível haver uma guerra nuclear com vitória, E isso era uma coisa muito assustadora, Então os extraterrestres, na figura do Ashtar Sheran, se manifestaram, Ashtar Sheran, que, se eu não me engano, em sânscrito significa luz mais brilhante. Isso é uma coisa curiosa, porque ele usou um nome sânscrito, Mas aí é o seguinte, por exemplo, se eu acho que Ashtar Sheran existe ou Ashtar Sheran não existe. Existe aquele contato, aquele contatado famoso lá de Iporanga, que ele até deu entrevistas na Record. Eu estou esquecido do nome dele. Eu vou lembrar, desculpa, deu um hiato agora, mas ele era muito famoso lá na cidade de Iporanga. E eu falei pra ele assim, eu já vi muito UFO, E ele falou assim, mas que tipo de UFO você viu, Eu falei assim, vi UFO, entendeu? Ele falou as naves que controlam a polícia da Terra, Ou você viu as naves dos seres superiores? Aí eu falei assim, sei lá, eu acho que eu vi as naves da polícia, Ou dos reptilianos, Eu falei assim, então, porque tem dois tipos de nave. Ele falou assim, existem as naves que pertencem a uma polícia extraterrestre, que é o Ashtar Sheran, é o comando Ashtar.
O que é o Comando Ashtar? É um comando que impede que a Terra seja invadida. É uma trama de policiamento, né, que envolve a Terra. O ser humano é indefeso perante os extraterrestres, mesmo com todas essas bombas nucleares. Isso aí é para os ETs, né? E aquele Comando Ashtar protege as pessoas, os seres humanos, a Terra, o planeta, de uma invasão de um extraterrestre, digamos, como você não está pensando, estou lendo seu pensamento, você vai dizer os reptilianos, né? Quer dizer, então existia essa possibilidade, para isso existe o Comando Ashtar, né? Ele fala assim, mas além disso existem as naves dos seres superiores. Ele falava as naves dos criadores da vida humana, as naves dos criadores da vida, ele falou as naves das raças supremas e tal, acima, as naves também de espécies curiosas que visitam a Terra e que não tem um vínculo conosco, mas mais do que tudo, a maioria das naves que a gente vê são da polícia ET, que é o Comando Ashtar, ou dos piratas, né, dos ETs não confederados que entram na Terra para dar uma roubadinha, para fazer algum experimento e ir embora sem permissão da Confederação ou até com intenções de invasão, né? E que são barrados, né? Seria uma espécie de polícia mesmo, como a polícia de fronteira, né? Tem polícia de fronteira nos países, né? Tem uma polícia de fronteira que, para mim, é o tal do Comando Ashtar. Então, se você me perguntar o que eu acho que é o Comando Ashtar, o Comando Ashtar, ele não está aqui para impedir, também para impedir quedas de meteoros, de grandes cataclismos, etc. Mas o Comando Ashtar existe basicamente para impedir a invasão e a pirataria extraterrestre no planeta Terra, que é uma coisa bastante frequente, que já teria acontecido, a Terra já teria sido invadida se não fosse o Comando Ashtar, tá? Agora, com relação, assim, por exemplo, a nos salvar de nós mesmos, entendeu? De fazer a humanidade ser uma coisa que ela não é, muito melhor, eu não acho que o Comando Ashtar tenha essa atribuição, tá? Eu acho que o Comando Ashtar tem basicamente a função de salvaguardar a Terra e deixar a humanidade seguir seu caminho, né? Porque algumas pessoas pensam que o Comando Ashtar está aqui, que eles se chamam, né, de nossos irmãos mais velhos, né? Mas eles, como nossos irmãos mais velhos, eles deixam a gente pôr o dedo na tomada para ver se dá choque, entendeu? Então, eles não ficam nesse protecionismo de resgatar a humanidade, levar a humanidade para não sei aonde, fazer a Terra se tornar um outro nível de planeta. Não, o humano é o que ele é, né? E vai continuar sendo enquanto a evolução dele quiser que ele seja assim, tá bom? Essa é a minha opinião sobre o Comando Ashtar. Sem muita fantasia, essencialmente ele já faz muito que impedir que a Terra seja invadida, porque o humano da Terra não teria, o extraterrestre poderia com peteleco tirar a humanidade de cena, ou para exterminar ou para escravizar, né? Uma raça extraterrestre hostil, ou não confederada, digamos assim. Tá bom? Tanto que na Guerra nas Estrelas, no Star Trek, Jornada nas Estrelas, o Gene Roddenberry se inspira na questão da Confederação e do Comando Ashtar. O Comando Ashtar é a Confederação. E os Klingons são os não confederados. É exatamente aquilo. Ele não fez aquilo de brincadeira, de graça. Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico Namastê. Espero ter respondido para a garota contento. Ela sabe quem é. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.